Olá, vamos para mais um vídeo sobre autoconhecimento, sob o viés da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, ou psicologia junguiana, como queiram. Hoje nós vamos nos deter um pouco em torno do autoconhecimento em relação ao nosso medo da vida, especialmente social. Aquela que nos chama para os encontros, para os relacionamentos, para uma entrevista de emprego, para um novo emprego, para uma viagem, que seja para qualquer acontecimento que nos tire da tão falada zona de conforto, que de conforto não tem nada. Esse comportamento de evitação, esse desejo de fuga, muitas vezes, ele nada tem a ver com preguiça ou com um simples medo. Muitas vezes o comportamento de evitação está atrelado a um contexto traumático. Quando nós falamos do trauma, é necessário refletirmos sobre que o trauma não se trata de um acontecimento pontual que aconteceu um dia de forma fatal, forte, inesquecível. De, por exemplo, um dia que o indivíduo possa ter sido abusado ou sofrido um assalto. O trauma muitas vezes é decorrente de uma vivência, de uma experiência que pode ter se repetido por anos. Um ambiente conflituoso, um ambiente agressivo, ter sofrido agressões durante um bom tempo, um bullying na escola que se repetiu durante muitos anos. O trauma, portanto, então, ele pode ser entendido até como um modelo de vida que o indivíduo teve sob um contexto asfixiante, agressivo, adoecido, um lar que traz conotações de desrespeito constante, aonde que o indivíduo, por exemplo, teve a ocasião de assistir à conduta dos genitores que passaram para ele um modelo muito equivocado, muito tóxico de proceder na vida, e o trauma vai se construindo dessa forma. Acontece que quando nós somos convidados a realmente assumir a vida adulta e o trauma não foi resolvido, se constrói em nós algo chamado sistema de autocuidado, totalmente inconsciente. Então é como se a nossa camada traumática, ferida, fosse dando conta de ela mesma construir mecanismos para evitar experimentar o contexto traumático outras vezes. É como se fosse se construindo um anjo protetor, mas esse anjo é tóxico, porque ele nos enclausura. Ele tem por premissa básica a evitação. E, portanto, é dessa forma que aquele que é ferido pelo trauma passa a ter uma vida em prisão, uma vida por entre as grades. E às vezes ele nem percebe. Por exemplo, nós podemos encontrar um indivíduo que tem um discurso falando que prefere conscientemente ficar sozinho na existência, que os relacionamentos estão podres, que não vale a pena investir em relacionamentos, que é melhor ficar sozinho mesmo, dizendo que é difícil encontrar alguém com as qualidades que ele merece, porque seria um indivíduo, por exemplo, muito dedicado, seria um indivíduo que se entrega, e essa reciprocidade não existe. Muito embora esse discurso possa ter raízes verdadeiras, em termos da narrativa mesmo, olhando para qualidades dos relacionamentos atuais, nós vamos identificar muitas vezes que o passado e a experiência em torno dos relacionamentos deste indivíduo foram, na maioria das vezes, experiências negativas,
dolorosas, traumáticas. E o sistema de autocuidado, então, foi se construindo na medida de criar narrativas, sustentações, argumentos até bastante convincentes, de forma a preservá-lo para então não correr o perigo de novamente experimentar a decepção, o abandono, a traição, a rejeição, e esse indivíduo vai se mantendo sob as garras do anjo do autocuidado ou do sistema do autocuidado e vai deixando a vida passar. Este é o papel do trauma que leva a comportamentos de evitação. Ora, se a pessoa tem pânico, por exemplo, de avião, pânico de voar, é natural que daqui a pouco, se ela não assumir o seu medo, ela fale que não é muito legal viajar de avião, que é muito melhor viajar de carro, porque conhece melhor os lugares, dá para ver a natureza, curte muito mais a viagem. E ela evita, talvez para o resto da vida, pegar novamente um avião. Ou pode ser que ela nunca nem voou na vida. E se nós formos investigar, ela pode estar vindo, por exemplo, de um reduto doméstico, aonde que o medo da morte, o medo de perder o controle, o medo da catástrofe, fazia parte da cultura da sua família. Então, ela cresce construindo um sistema de autocuidado de forma a evitar aquilo que a família imprimiu nas profundezas da sua alma e passa a viver enjaulada, viver limitada. O autoconhecimento, então, em torno destes medos, deve nos levar para a construção de uma postura cada vez mais de coragem, de estruturar o nosso ego e a nossa consciência de forma a suportarmos as informações genuínas que nos contam, que nos falam sobre os nossos conteúdos traumáticos. E estes, que por si só construíram os sistemas de autocuidado e não permitem que tenhamos uma vida plena, uma vida de realização. Então, quando observamos ansiedades, medos, sob o viés da psicologia junguiana, não optamos realmente por fórmulas mágicas do tipo: tome um copo d'água, respire, seja grato. Todos esses exercícios são valiosíssimos, mas eles são exercícios contrassintomáticos, para abrandar o sintoma. Mas o cerne do nosso sofrimento será resolvido quando tivermos a capacidade de olhar para a nossa escuridão, de olhar para os nossos traumas, de confessar os nossos traumas, de confessar os nossos desajustes que experimentamos talvez desde a infância. Seria começar a transitar pelo terreno da sombra que iremos abordar numa outra oportunidade. Em suma, vamos encerrar com as palavras de Carl Gustav Jung quando diz: quem olha para fora sonha, e quem olha para dentro acorda. Esse é o trabalho daquele que se candidata para uma vida realmente de realizações. A coragem de olhar para as verdades internas e trabalhá-las, sabendo que não é do dia para a noite, mas que quando esse trabalho é empreendido, com dedicação e decisão, temos a certeza de que o rumo da caminhada ganha outras proporções. Eu espero que vocês puderam entender um pouco esse sistema de autocuidado, que começa a se construir desde as experiências primeiras do trauma, e acabam então se espraiando vida fora, como aparentemente protetores, e até são, no sentido de que não experimentemos novas dores, mas que ao mesmo tempo esse sistema de autocuidado é castrador. Ele restringe, limita a vida. E a vida pede libertação para que realmente seja vivida.
Até o nosso próximo vídeo. Um ótimo dia a todos.